Boa tarde, bom dia, boa noite, que seja que hora for, você é muito bem-vindo nesse espaço em que a gente se propõe a realizar um estudo em torno da doutrina espírita, que é esse farol luminoso que orienta e inspira as nossas vidas. Hoje falaremos sobre o compromisso pessoal, o compromisso com a vida. E, em primeiro lugar, queremos lembrar que a nossa primeira e mais importante tarefa somos nós mesmos, a iluminação do nosso espírito. Então, é preciso reafirmar que nós herdamos de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraçoso, que se nos afigura muitas vezes como uma dificuldade, né? No cálice do destino. Então, a gente é fruto das nossas próprias motivações, das nossas escolhas, porque nós somos os únicos da criação que temos essa prerrogativa, a de escolher, a prerrogativa do livre-arbítrio. Então, quando se escolhe mal, nós temos que nos responsabilizar pela má escolha. E por isso sofremos. Para nos libertarmos do sofrimento, para nos livrarmos do sofrimento, é preciso que a gente se empenhe em conhecer e aplicar em nosso cotidiano as leis divinas, inclusive com alegria, porque quando aplicamos com alegria as leis divinas, o nosso fardo se torna leve, flui, é natural. Então, a peregrinação terrena é curso preparatório para a vida mais completa, significando essa afirmação que nós todos estamos em curso, em aprendizado. Somos, portanto, aprendizes. Podemos falhar em um momento e acertar em outro, mas é preciso ter caridade, não só com o próximo, mas conosco próprios, sabendo e buscando entender os nossos impulsos, as nossas buscas, e numa observação bem atenta em torno de nós mesmos, nós vamos nos burilando e resolvendo optar por aquilo que não me desmereça, por aquilo que não me amesquinhe, mas ao contrário, que me eleva, que nos confere dignidade de ser humano. Essa vida mais completa é aquela em que nós passaremos a alcançar a pureza de pensamento, passemos a alcançar um entendimento melhorado, uma expansão de consciência, para que a gente possa, com mais facilidade, penetrar o sentido da vida. O nosso principal objetivo, então, é progredir espiritualmente e tomar consciência de que colhemos o que semeamos, colhemos aquilo que plantamos. Há um fluxo de troca. Nós, se plantamos o bem, receberemos o bem. Se plantamos o mal, receberemos igualmente o mal. Então, é muito inteligente que a gente perceba, é muito importante, né? E é uma atitude inteligente que a gente busque sempre a prática daquilo que nos eleve. Construímos-nos e transformamo-nos interiormente. Então, quando nós vamos caminhando para uma maior lucidez, para uma maturidade moral, espiritual, intelectual, há uma facilitação no desempenho das nossas obrigações, das nossas
dos nossos deveres, das nossas tarefas. Passamos aí a cuidar com mais zelo, com mais esmero daquilo que realmente importa. Então, é claro que nós que vivemos todos sob o jugo das leis divinas, temos nelas o instrumental necessário para esse crescimento que vem a ser o maior objetivo da encarnação. Estamos aqui reencarnados com esse objetivo: aprender. Aprender e nos quitarmos perante a lei. Então a gente avança em sabedoria e vamos nos desvencilhando dos erros cometidos nessa vida mesmo e na vida passada. Se a gente tem disciplina e se a gente caminha para um melhor entendimento da realidade que nos cerca, da nossa realidade espiritual. Observar, portanto, a nossa atitude face às tarefas que viemos desempenhar aqui na Terra. Então é preciso uma atenta observação para o chamamento da vida. Quer dizer, onde fomos situados? Qual o lar que me acolheu? Qual a cidade, o país, a comunidade? Disso tudo que nós fazemos parte, até mesmo os impulsos mais íntimos, o chamado vocação. Por que eu escolho fazer isso e não aquilo? Por que eu escolho me preparar para um determinado ofício e não para outro? Tudo está intimamente associado às nossas necessidades de aprimoramento, porque a vida é abundante. Ela nos oferece justamente aqueles episódios, aquelas oportunidades que nos facultarão o crescimento ou até o ajustamento às leis divinas, que nos farão progredir e nos tornarão livres e mais felizes. Sucessos ou fracassos em nossa vida, que é permeada disso. Ora somos exitosos, ora não. Então, é preciso saber acolher essas realidades do triunfo ou do fracasso com uma serenidade importante, porque isso representa tanto o sucesso quanto o fracasso, subprodutos de nossas atitudes passadas, construtivas ou destrutivas. E como devemos ser muito responsáveis, então passamos a acreditar e a praticar o acolhimento sereno às coisas que são exitosas e aquelas que não são. Por exemplo, uma doença grave, pode ser libertadora. É preciso que toda dor, todo sofrimento que chega para nós, que é claro, devemos lutar para superar, devemos buscar todos os recursos possíveis, mas se não alcançamos a solução real do problema, que nós saibamos refletir que há situações que precisamos passar para burilar o espírito imortal. Se é devedor, precisa quitar os seus débitos. Ninguém pode escapar, portanto, do resultado das suas próprias ações. Se desejamos moldar conscientemente o futuro, só o conhecimento da lei divina e a sua aplicação pode nos habilitar para fazê-lo. Então, se queremos moldar positivamente o nosso amanhã, precisamos, de verdade,
conhecer e aplicar as leis divinas. Se nós não acreditamos na justiça, no amor, como podemos progredir? Se nós não acreditamos que vivemos sob o jugo dessas leis divinas, que são a lei do amor, da justiça, da caridade, da sociedade, da igualdade, como que nós vamos interpretar ou entender os ensinos de Jesus, o nosso mestre e o nosso guia? Então é preciso considerar com carinho, com zelo, os detalhes desses ensinos, como, por exemplo, o Sermão do Monte, que nos traz como base, como primeira virtude a ser conquistada por nós, em rumo à nossa felicidade, a virtude da humildade, quando Jesus diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua desenvolvendo todo um pensamento, alicerçando toda essa trajetória, que será a nossa jornada libertadora, a jornada em que conheceremos a verdade. E essa mesma verdade nos tornará livres. Então, que nós tenhamos essa firmeza, essa perseverança, para buscar conhecer as leis que nos regem e colocá-las no nosso dia a dia, com alegria, porque a alegria é uma manifestação humana, em que demonstramos gratidão pela vida, pelas oportunidades e por tudo aquilo que foi difícil, ou que é difícil, que a gente está se esforçando para enfrentar com sabedoria, com serenidade. Que Jesus então nos envolva em sua paz, nos abençoe e abençoe os nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Até a próxima.